Olá pessoal, então vamos passar para vocês agora um pouquinho sobre como funciona o controlador CD200 da B1 Tecnologia, Beta Eletrônica, como muitos conhecem, né? Então vamos apresentar aqui as funcionalidades do equipamento, vamos ver depois o uso mais básico dele, as funções principais e por fim também algumas funções avançadas, tá? Então pessoal, o controlador CD200 na verdade é um controlador automático para cura de fumo que já tem a tabela de valores incorporada dentro da sua memória interna, né? Ele tem então um cabo de sensor de temperatura, que é a temperatura de bulbo seco, e umidade relativa, tá? Claro, também tinha as versões mais antigas que trabalhavam com bulbo úmido e as mais atuais então com sensor de umidade relativa, já de longa data, né? Então tem a saída aqui que permite a gente conectar um soprador de ar para a fornalha e também pode trabalhar com abafador, conforme a disponibilidade na propriedade, na estufa, tá? Também ele vai acionar, além do soprador de ar, também o admissor ou expulsor de umidade, de maneira automatizada também, tá? Aí observa, vai fazendo o controle através do sensor de umidade relativa. Bom, importante antes da gente falar sobre a funcionalidade do equipamento, falar um pouquinho também sobre os sensores, né? O sensor de umidade relativa, né, está aqui, ó, ele tem essa proteção que se a gente girar dá para acessar o sensor aqui diretamente, pessoal, então para fazer a limpeza, né, a cada ano pode limpar aí com um pincelzinho, alguma coisa assim para tirar eventualmente alguma sujeira, algum inseto que tenha entrado. Então ele é um sensor que tem uma velocidade de resposta muito rápida, vejam bem. Aqui na nossa sala está 69% de umidade relativa. Basta eu soprar levemente o sensor e rapidamente ele já percebeu a variação de umidade relativa, né? Ao passo que nos sistemas que utilizavam o sensor de bulbo úmido, o sensor de bulbo úmido na verdade é um sensorzinho de temperatura que recebe um cordãozinho, né, de algodão em cima. Então, claro, se a gente soprar lá um sensor de bulbo úmido não vai ter toda essa sensibilidade que é prevista no sensor de umidade relativa. Então a gente sempre recomenda a utilização do sensor de umidade relativa para um bom controle de renovação de ar, um bom controle de umidade das estufas, né? Quer seja estufas de ar forçado ou estufas de tiragem natural ainda, né? Tanto faz. Ok? Então, além disso, o controlador aqui embaixo, nós temos um conector que permite ser conectado aqui uma bateria, né? Para funcionamento na falta de energia elétrica. Tá? Aqui então os sensores são desconectados, né? Eu posso remover, quer dizer, finalizou a safra, eu posso desconectar, deixo o sensor montado dentro da estufa e posso guardar o painel comigo na residência para evitar roubo, né? Então todos os cabos são desconectáveis, isso é uma coisa bem interessante. Tá. Vamos ver agora algumas funções básicas de como utilizar o controlador CD200, né? Então primeiro, nós vimos aqui no painel, pessoal, nós temos a indicação da temperatura de bulbo seco, né? Aqui no visor vermelho e no visor verde a umidade relativa. Perfeito? Nós temos os botões aqui de ajuste de temperatura e tem alguns botões com as funções que já facilita bastante o uso, tá? Até porque os botões têm o nome da função e também o desenho aqui dentro do botão do que representa. Então nós temos a função trava, a função fase, a função clima, o alarme aqui para nos sinalizar quando falta a temperatura, tá? Então vamos ver como que funciona aqui. Eu falava antes então que aqui no controlador nós já temos dentro da memória dele toda a curva de controle de temperatura e umidade relativa. Então o que o agricultor precisa para fazer o controle? Ele basta ele chegar aqui na função fase, né, e fazer a escolha de qual fase, qual etapa que ele está na cura do fumo. Tá? Então, por exemplo, se ele posicionar na amarelação, a temperatura vai evoluindo automaticamente, né? 1 grau a cada meia hora mais ou menos, 2 graus por hora. Começa na temperatura que a estufa está e vai evoluindo até no máximo 100 graus Fahrenheit. Finalizou a amarelação, basta passar para o murchamento. No murchamento a temperatura vai começar em 101 graus, vai evoluindo sozinho até no máximo 110 graus. Tá? Se passar novamente aqui, ó, finalizou o murchamento, começar a secagem da lâmina, ok, começa então em 111 graus,
vai evoluindo sozinho até em torno de 132 graus Fahrenheit, perfeito? E por fim, então, a secagem do talo, né? Que ela vai então começar ali de 133 e vai evoluindo até 160 graus Fahrenheit, perfeito? Então, basta selecionar qual etapa da cura que você está fazendo, e o equipamento já vai fazendo essa evolução automaticamente da temperatura. Então, sabendo também o seguinte, pessoal, ó, se eu estiver, por exemplo, aqui na secagem da lâmina, né? Só pressionando aqui eu visualizo, ó. Quando eu pressiono o botão ajuste, me informa qual é a temperatura que o equipamento está controlando a estufa nesse momento. Então aqui ele me exibe, ó, 111 graus de temperatura e 65% de umidade relativa. Então, importante saber que se eu, por exemplo, vir aqui, né, no botão ajuste, eu evoluir a temperatura, avançar um pouquinho, que é possível fazer isso, tá? Ao invés, claro que o equipamento vai evoluindo por tempo, mas eu posso vir aqui no botão ajuste e subir alguns graus, né, para adiantar um pouco o processo. Então o que acontece? Eu sempre vou vendo que à medida que eu ajusto a temperatura, perceba, já vai ajustando automaticamente a umidade relativa, vai seguindo a curva que já está programada, tá? Então, da mesma forma, quando você deixa o equipamento automaticamente, a temperatura ali, ele já vai evoluindo sozinho a temperatura. Bom, e as pessoas perguntam o seguinte, veja, tem como eu fixar o equipamento, travar ele numa determinada temperatura para que não vá evoluindo sozinho a temperatura? Tem como fazer, tá? E é muito simples. Vamos tomar um exemplo de alguém que queira ali no murchamento, está iniciando o murchamento e gostaria de deixar a temperatura evoluir até 105 graus mais ou menos e travar ali naquele ponto por algumas horas. Então como é que faz? Ó, aqui no meu exemplo aqui, ó, o equipamento está fazendo o murchamento. Se eu pressionar ajuste, eu vejo a temperatura que ele está controlando nesse momento, está a 103 graus. Então digamos que eu queira 105, vamos deixar 105 aqui. Ok, eu quero travar. Né? Como que faz? É simples, tá? Então, só basta chegar aqui no equipamento, tem uma teclinha chamada trava, você pressiona aqui. Ele vai piscar por um instante, informando que, né, a temperatura vai ficar travada, né, presa naquela programação ali. E esse LEDzinho indicador travado vai ficar aceso. Então agora o equipamento não está mais evoluindo automaticamente por tempo. Ele vai ficar estacionado, vamos dizer assim, nesta temperatura aqui que ele está. Eu posso consultar a qualquer momento que eu queira, 105 graus. Aí eu posso deixar algumas horas, né? E depois, agora quero fazer o equipamento voltar a evoluir por tempo novamente. Muito simples, basta vir aqui no botão trava, pressionar, agora o LEDzinho apagou, quer dizer, ele está em 105 graus ainda, mas dentro do tempo programado ele vai evoluindo a temperatura sozinho até o final da fase do murchamento, que é 110. Bom lembrar, gente, que também quando ele chega no final de cada fase, por exemplo, o murchamento, ele vai até 110 graus e também trava automaticamente, fica parado ali, né? A decisão de ter finalizado o murchamento é do agricultor, que vai pegar lá a folha do tabaco, vai verificar se realmente já murchou o talo e depois, então, ele, como a gente falou antes, ele passa a fase da secagem da lâmina. Então é assim que funciona. Então, ele trabalha de maneira automática, só escolher a fase. E sempre que pretendido, basta pressionar o botão trava, ele vai ficar travado o instante que o agricultor quiser. Isso pode ser algumas horas, pode ser uma tarde toda, enfim, pode ser por uma meia hora, uma hora, um dia todo, tá? Então, isso aqui é a pessoa que vai definir. Só não esquecer depois de, passado o tempo, vir aqui e destravar. Bom, temos uma outra função bem interessante, que é a função clima, tá? Para que serve a função clima, pessoal? Então ela serve para nós adequarmos o controle de umidade do equipamento CB200, do controlador CB200, para ajustar de acordo com as condições climáticas que o tabaco está sendo colhido, tá? Então nós temos três opções: normal, seco e úmido. Então isso ele vem, na verdade, ele reporta ao fato seguinte, de a gente verificar como que está a temporada, a última semana, o último tempo, né? Como é que está se comportando. Se vem de um clima normal, deixo posicionado no normal. Se eu estou colhendo tabaco de um clima, né, de um período excessivamente seco, isso leva eu refletir que a folha de tabaco tem pouca umidade.
Então eu tenho que manter a estufa, no momento do controle, mais fechada, para aproveitar aquela umidade e adquirir, né, o melhor tom de laranja da folha. Então tem que, digamos assim, adequar o controle para ficar mais fechado. Se pelo contrário, né, que ao invés de seco, se eu estiver no clima úmido, quer dizer, se o tempo que eu estou trabalhando, que vem a minha lavoura, vem de uma época muito chuvosa, chuva excessiva, muita água na folha, quer dizer, aquele período que se a gente der alguma bobeira, o fumo soa em excesso, não dou conta de tirar aquela umidade e vai manchar a folha, vai escurecer. Em resumo, eu preciso abrir mais tempo o expulsor de umidade, expulsar a umidade mais rápido porque eu tenho muita umidade na folha. Então para isso serve essa função clima, né? Então basta o produtor ajustar aqui, ó, normal, seco e úmido, tá? Conforme o caso, como nós falamos. Como que isso funciona? Na verdade, o equipamento trabalha aqui no clima como se tivessem 3 curvas lá dentro do equipamento, tá? Aquela que nós conhecemos é a curva do clima normal. Então nós temos uma curva aqui para o clima seco, que ela vai permitir a umidade dentro da estufa subir um pouco mais do que o normal, para só depois fazer a abertura, a renovação do ar lá dentro, tá? Então é uma curva diferenciada, trabalha com a umidade, né, com o ponto de ajuste da umidade um pouco superior, para manter, na verdade, mais tempo fechado o expulsador de umidade. E na curva do clima úmido, na verdade, o que acontece? Trabalha com o valor da umidade um pouco menor, para fazer com que um pouco mais cedo, um pouco antes, o equipamento já comande a abertura, a renovação do ar da estufa. Então isso, por exemplo, vamos observar aqui, ó, vamos deixar no clima normal. Se observar, vamos colocar aqui uma situação de 115 graus de temperatura. Pega um outro valor aqui. Aqui, ó. Vou ficar um valor redondo, 119 graus de temperatura. Qual é a umidade que o equipamento está controlando no clima normal? 55%. Tá? Se eu alterar, vejam aqui, para o clima seco, vejam, o valor que ele vai assumir o controle de umidade é 60%, um pouco superior. Tá? Então vai manter o admissor de ar, lá, o nosso expulsador de umidade, mais tempo fechado. A umidade tem que subir até 60% para só depois renovar o ar. Tá? E se nós pegarmos agora e alterássemos, né, na mesma temperatura para o clima úmido, a umidade ela vem para 50%, né, o ponto de ajuste de controle da umidade. Então vejam só, se a umidade já chegar a 50%, já começa a abrir o admissor de ar para começar a renovar o ar da estufa. Quer dizer, eu já começo a expulsar a umidade mais cedo, até porque eu estou levando em consideração que eu tenho mais umidade na folha e eu não posso segurar muito tempo isso para ser expulso, tá? Importante lembrar que nos equipamentos da B1 Tecnologia, pessoal, o controle da renovação do ar da estufa é sempre feito de uma maneira proporcional. O CB200 faz um controle proporcional. Então, quando o equipamento resolve que eu tenho que retirar ar úmido da estufa, renovar o ar da estufa, lá o admissor de umidade ele começa a abrir aos pouquinhos. A cada minuto ele avança um pouquinho a abertura, né? Se continua com umidade, vai abrindo um pouquinho mais e um pouquinho mais. Se já corrigiu a umidade, fica parado onde está, né? Se a umidade já tem uma tendência de ficar menor, já começa a fechar, tá? Então com isso a gente evita de resfriar a estufa sem sentido, né? Você vê muitos equipamentos no mercado que a umidade dá uma elevadinha de nada, abre totalmente o expulsor, joga todo o ar quente e a umidade para fora, né? Daí prejudica a cura. E também resfria a estufa, você perde todo o calor que você tinha, tem que gastar um monte de lenha para aquecer a estufa de novo. Então isso é um ponto fundamental, tá? Isso o CB200 faz, esse controle proporcional da umidade é fundamental para a gente ter economia de lenha e qualidade de cura, tá? Então todos os equipamentos, né, CB200 têm essa forma de funcionamento. Então o clima aqui, para fechar, é bem fácil de utilizar, né? É bem visual aqui, normal, seco e úmido. Aí as pessoas perguntam, eu posso fazer, por exemplo, o ajuste do clima a qualquer hora? Por exemplo, eu quero fazer a amarelação com o clima chuvoso, sabe? Para abrir um pouco mais rápido, para já ir avançando. Eu quero fazer a amarelação no clima seco.
e depois as demais etapas de cura eu quero deixar no clima normal. É possível de fazer isso? Possível, perfeitamente possível. Você pode deixar apenas um dia ou apenas algumas horas em uma determinada condição aqui de clima para ajustar o controle de umidade do equipamento. É uma maneira bem prática de fazer, tá? Então nós percorremos aqui já, né, a função fase, a função trava e a função clima. E vimos também aqui, pessoal, que existe a possibilidade também de eu ajustar a temperatura manualmente quando eu necessitar, e a umidade já se ajusta, né, sozinha, em conjunto, tá? Então, para fechar essa primeira etapa aí do controle, do principal, do CB200, é isso aí, tá? Então, qualquer um facilmente opera ele, é bem tranquilo, tá? Lembrando que aqui, ó, só para finalizar, nós temos um botãozinho aqui que é para silenciar o alarme, tá? Eu deixei ele silenciado todo esse tempo para ele não incomodar a gente, mas quando a pessoa aqui quiser, né, não estar na estufa, é importante deixar o alarme ativo. Se acontecer tipo agora, que a temperatura está baixa, faltando lenha, ele vai chamar para repor a lenha, né? Então, se eu pressionar aqui, ele silencia o alarme, eu posso repor a lenha da estufa. Importante dizer também, aqui estamos falando do alarme, que é possível conectar uma sirene, um alto-falante externo, tá? A gente recomenda uma sirene, como essa aqui, pessoal, ó, que é uma sirenezinha padrão, aí, muito utilizada em sistemas de alarme, né? Então, como que funciona? Imaginemos aqui, ó, tem uma saída aqui no equipamento, aqui embaixo, basta você plugar, tá? Tá prontinho, tá aqui a nossa sirenezinha, né? Então vejam bem, o alarme agora vai tocar tanto o alarme interno quanto a sirene também, vai fazer barulho. Tá? Então é muito útil para aquelas pessoas, de repente, né, à noite principalmente, quando vai dormir em casa, tal, né, daí pluga a sirene ali, pode ser chamado em casa ou mesmo na lavoura, né, quando falta lenha. E importante também, depois nós vamos entrar no mérito, ele também pode sinalizar quando falta energia elétrica. Como o equipamento tem bateria, faltou energia elétrica, ele também pode soar a sirene, principalmente nas estufas de ar forçado, para que a pessoa possa vir tomar providência na estufa. Ok, pessoal, então como que nós falamos até agora, já é possível de você fazer o controle, isso aí já é suficiente para a grande maioria dos agricultores. Até o que nós falamos já é suficiente para fazer o controle da estufa, para utilizar o CB200. Agora, vamos falar de algumas funções um pouco mais avançadas, tá? Até para os técnicos ou para aqueles entusiastas, né, que gostam de fazer o controle da estufa exatamente do seu jeito, tá? Então vamos falar algumas funções um pouco mais avançadas. Tá? Primeiro, a função desse botãozinho aqui, ó, relógio, tá? Então, para que funciona? Pressionando aqui, pessoal, ele deixa de exibir a temperatura e umidade e mostra a hora, que são 10 horas e 32 minutos. Se eu pressionar o ajuste nesse momento, dá a data, dia e mês, tá? Então, tem um relógio calendário interno. Há produtores que na entre-safra tira o equipamento da estufa, leva para casa, né? Coloca na parede e usa como relógio, né? Daí vai do gosto de cada um. Bom, então é uma função auxiliar que nós temos ali, tá? Vamos falar agora como que eu posso fazer um ajuste para controle manual da umidade, tá? As pessoas nos perguntam com frequência. O que eu falava antes, que o equipamento já tem a curva de cura e quando a gente ajusta a temperatura, automaticamente ele ajusta a umidade, tá? Mas nós temos como definir a temperatura e a umidade relativa que a gente quer para fazer o controle, para fazer algum teste. Como que funciona? Se eu pressionasse o botão ajuste, só uma clicada, eu vou ajustar a temperatura, perfeito? Vamos deixar aqui 120 graus Fahrenheit. Como que eu posso acessar o visor da umidade e fazer o ajuste? Tá? Basta eu manter o botão ajuste pressionado por um tempo, cerca de 2 segundos. Vamos tentar aqui? Pressionei, mantive pressionado. Depois de uns 2 segundos, ele alterna, tá? Para piscar o visor verde da umidade, e daí eu posso ajustar a umidade e o valor que eu quero. Tá? Vamos colocar aqui 61%. Ok. Tá? Então agora eu vou estar trabalhando na estufa. 120 de temperatura, 61% de umidade relativa. Ficou definido assim. Tá? Ó, ficou definido assim. Percebam aqui no equipamento, tá? Os LEDzinhos indicadores aqui da função fase, da função clima, eles se apagaram. Por quê?
Quando eu fiz o ajuste manual da umidade, agora o equipamento não segue mais a curva de cura, tá? Ele automaticamente ficou travado também, porque agora você não está seguindo a curva, você está definindo a temperatura e a umidade que você quer, tá? Então, a qualquer momento que você quiser ajustar a temperatura, você vem aqui e ajusta a temperatura, tá? E se quiser ajustar novamente a umidade relativa, mantém o botão pressionado e ajusta a umidade relativa, tá? Então ele vai ficar naqueles valores que você definir, tá? E o restante das funções tudo apagado. Bom, já fiz os meus testes, já tirei as minhas conclusões, quero fazer o equipamento voltar a trabalhar, né, pela curva de cura, voltar a controlar pela curva de cura padrão. Como que eu faço? Vamos perceber que ele está travado, né? Então basta destravar o equipamento. Veja, os LEDs da fase e clima voltam a acender e o equipamento já se reprograma. A temperatura estava em 124, ele já buscou lá na curva de cura a umidade relativa correspondente e já vai voltar novamente a trabalhar pela curva de cura, subindo a temperatura por tempo sozinho. Bom pessoal, um outro aspecto importante que a gente gosta sempre de lembrar, tá? É com relação ao uso da bateria, tá? Então nós trouxemos aqui uma bateria, tá? Deixamos conectados o nosso equipamento aqui para demonstrar. É importante que as pessoas tenham uma bateria conectada ao equipamento, uma bateria de bom estado, tá? Essa bateria de 12 volts aqui é a mesma que utiliza normalmente em sistemas de alarme, é bastante disponível no comércio, tá? Então a cada início de temporada o produtor checar as condições da bateria, ligar o equipamento somente na bateria e ver se está funcionando. Por quê? No momento de falta de energia elétrica, né? Primeiro que o equipamento, o controlador, continua operando pela bateria. E normalmente nos sistemas que utilizam ar forçado, é importante que o agricultor seja informado que faltou energia, até porque ele tem que ir até a estufa, tomar providência, né? Abrir a janela de suspensão da fornalha dos ventiladores para tirar o excesso de calor, de maneira a não danificar as hélices, tá? Então vejam bem, vou simular aqui, ó, no momento que falta energia, o que acontece no painel do CB200? Tá? Vejam bem, o visor começa a piscar, e automaticamente, mesmo se o alarme estivesse silenciado, ele ativa o alarme, né? E começa a tocar o alarme. Se nós tivéssemos uma sirene conectada, toca a sirene também ao mesmo tempo, tá? Então é importante isso aí. Voltou, retornou a energia, automaticamente o visor já vai parar de piscar, sinalizando que voltou tudo ao normal. Então é importante que muitas vezes a pessoa pode falar o seguinte: poxa, a minha estufa utiliza soprador 220 volts, né? E se faltar energia elétrica, o soprador não funciona, tá? Então, às vezes, descuida em ter a bateria em bom estado. Mas a importância principal da bateria é chamar ao agricultor, na eventualidade da falta de energia, para tomar providência da estufa. Isso vai evitar, né, desde danificar a hélice, danificar a fornalha, até mesmo uma possibilidade de um sinistro na estufa. Bom, agora para conhecimento de todos, tá? Isso normalmente é feito pelo nosso pessoal da assistência técnica, pelos nossos técnicos, né, de apoio. Mas o controlador CB200, ele é parametrizável, ele tem algumas funções, algumas funcionalidades dele que a gente pode personalizar, tá? Isso tem uma utilidade muito grande, tá? Eu havia comentado para vocês que nas estufas de ar forçado, quando falta energia, ele soa o alarme. Ok, então isso é uma funcionalidade que eu posso parametrizar, se ela funciona ou não funciona, tá? Por exemplo, eu posso definir aqui, parametrizar qual é o tipo de admissor de ar ou expulsor de umidade que utiliza, tá? É um de fabricação da B1 Tecnologia, então a gente conhece o nosso atuador, qual é a velocidade que se desloca, então ajusta com o nosso. De repente a estufa tem um outro modelo de admissor de ar, né, ou de expulsor de umidade, um modelo mais antigo, que o atuador ele se desloca de uma maneira mais rápida ou mais devagar. Então aqui na parametrização você também pode ajustar o tipo do modelo de expulsador de umidade para que ele continue, né, conseguindo abrir proporcionalmente no tempo que se espera, tá? Nós podemos também até mesmo trocar a escala da temperatura aqui. O padrão que a gente utiliza aqui no Brasil para cura de fumo é a escala em Fahrenheit, né, que é a escala de temperatura que se utiliza nos Estados Unidos. Mas se eu quiser colocar, por exemplo, em graus Celsius, para mim utilizar a estufa para uma outra aplicação que eu queira, é bem fácil, tá? Basta alterar a parametrização do equipamento. Eu vou fazer uma demonstração rápida, como que é simples isso aí, tá? Eu vou alterar
a escala de temperatura de graus Fahrenheit para Celsius. Então vejam que isso é feito normalmente por um técnico, mas vejam como é simples. Desliga o equipamento e vai ligar o equipamento com as teclas mais e menos pressionadas. Tá? Então ele bota aqui, ó, parâmetro 01, perfeito? Isso aqui é só uma senha configurada, para que as pessoas não façam alteração em vão. Tá? Aí eu vou alterando, ó, parâmetro 2, 3, 4, cada um desses parâmetros tem uma funcionalidade daquelas que eu falei que pode ser ajustada. Então o parâmetro número 2 ele define a escala de temperatura. Eu pressiono o ajuste, ele está em 0 para o padrão, altero para 1, escala em graus Celsius. Pronto, já fiz o ajuste. Tá? Basta desligar o equipamento. Tá? Quando eu ligá-lo novamente, agora o nosso controlador está trabalhando em temperatura com graus Celsius, 22 graus Celsius aqui nessa sala. Tá? Então é bastante simples, pessoal. Outra funcionalidade que é importante, que está disponível para os agricultores e também para os técnicos, é o registro de dados. Tá? Dentro do controlador, tá? À medida que ele vai trabalhando, ele registra automaticamente as informações de temperatura, umidade relativa, atreladas ao calendário, dia, hora, certinho, temperatura, umidade. Inclusive, qual é o ajuste de temperatura que estava parametrizado naquele momento, né? que o equipamento estava controlando, qual fase que estava selecionada, tudo isso é registrado, né, num data logger que a gente chama interno. Como é que se faz para resgatar essas informações? Tá? Então a B1 Tecnologia disponibiliza um software que você pode instalar no seu notebook, por exemplo. Tá? Então basta você adquirir um cabo separado, né? Aqui tem um conector, e daí você, através do software, resgata todos os dados para o computador, e daí sim você vai poder estar observando os gráficos da temperatura, como é que se comportou o controle, estufada por estufada, tá? Quantas horas você deixou em cada etapa de cura, né? Tudo certinho, tudo para você poder tomar as suas conclusões. Tá? Então, a capacidade de memória aqui do controlador CB200, ele registra de 15 em 15 minutos por padrão, isso pode ser alterado, mas em padrão a cada 15 minutos, tem capacidade suficiente para ficar pouco mais de uma safra toda aí os dados registrados, ok? Quando preenche a memória, vai ficando sempre os dados mais recentes registrados. É isso aí então, pessoal. A B1 Tecnologia agradece a preferência dos produtores e estamos sempre à disposição através de toda a nossa rede de assistentes técnicos, nossos representantes, nosso time de campo aí para auxiliar o produtor, os técnicos também das companhias, todos que precisam de informações, tá? Claro que nós temos muito além do CB200, temos as estufas de ar forçado, o secador de carga contínua, várias outras funcionalidades. Tendo alguma dúvida, mantenha um contato conosco, a gente está pronto para atender todos vocês e dar todo o suporte. Um grande abraço!